Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Ao longo das últimas 2 semanas e nos próximos 2 episódios, nós, em boa verdade, não estamos a trilhar os caminhos da história. Nós estamos, passe a brincadeira, estamos a percorrer os trilhos da história, uma vez que vimos acompanhando um raid de todo o terreno que foi organizado pelo Inatel e pelo Clube de Escape Livre, um percurso desde a Serra da Estrela até Santiago de Compostela. Uma outra forma de fazer os caminhos de Santiago, através dos percursos para as viaturas de todo o terreno. Não deixamos, no entanto, de ir trilhando locais repletos de história, de memória e de património. No último episódio, se bem se recordam, chegamos ao Parque Natural do Alvão. No episódio desta semana, iremos percorrer o Minho, repleto de santuários. Depois da transmissão do episódio, teremos a oportunidade de regressar aqui aos estúdios e aprofundar um pouco este tema com o nosso convidado. Trata-se do Dr. Marco Sousa, um dos responsáveis da entidade do turismo do Porto e do Norte de Portugal, nomeadamente pela área do turismo religioso. Mas já voltaremos à conversa com o Dr. Marco Sousa. Vamos agora ver então o episódio desta semana. Eu e o Dr. Marcos estaremos aqui. Conto consigo desse lado. Até já. Mais uma vez, então, quilómetros a zero, bom passeio, boa viagem, só um bocadinho vou dar a carta de controle. Os históricos caminhos de Santiago estão bem trilhados, são bem conhecidos, estão pontilhados por um grande conjunto de monumentos, antigas estruturas de apoio aos peregrinos. Estão na base da sua classificação pelo Conselho da Europa como itinerário cultural europeu e pela Unesco como itinerário património da humanidade. Mas a verdade é que ao longo dos séculos, cada tempo, cada época, foi criando os seus próprios caminhos. Hoje, neste início do século XXI, estes antigos caminhos de fé são também caminhos que muita gente trilha, não por motivos religiosos, mas pela descoberta cultural, pela autossuperação, por motivos desportivos, pela descoberta do património cultural e natural que estes caminhos apresentam. Também nós nos encontramos a percorrer o caminho de Santiago, desde a base da Serra da Estrela até Compostela, integrados num raid organizado pela Inatel e pelo Clube Escape Livre. Deixamos no episódio anterior a beira, cruzamos o Rio Douro, atravessamos o difícil Marão. Agora encontramos-nos no coração do Minho e vamos percorrer alguns dos sacromontes, dos principais santuários que encontramos aqui no norte do país. Este nosso percurso em torno dos sacromontes e dos santuários localizados a grande altitude, aqui no coração do Minho, tem início em Terras do Boro, uma extensa área onde imensas elevações vão caracterizando a paisagem e no alto de muitas delas encontramos santuários de referência absoluta, como é o caso do de Nossa Senhora da Graça. É um dos santuários que suscita a atenção de mais romeiros ao longo de todo o ano, mas há algumas datas cruciais, como por exemplo a famosa romaria que aí tem lugar a 25 de julho, dia de Santiago. Estamos a contemplar o Monte de Nossa Senhora da Graça a partir de uma outra elevação que se impõe na paisagem e onde existe também um santuário de Nossa Senhora do Viso. Viso é um topónimo que desde logo nos remete para a Idade Média e para locais de grande visibilidade, muitas vezes utilizados como locais de vigilância
militar. E é aqui que encontramos também este pequeno santuário. E prova de que estamos num sítio alto e ermo é que, apesar de espaço sagrado, nem por isso os amigos do alheio aqui deixam de o visitar com alguma regularidade. Agora é assim, vocês vão ter um coffee break e uma visita ali no centro de Agra. Chegamos neste nosso raid ao Parque Nacional da Peneda do Gerês. Estamos muito próximo de uma das suas entradas. Estamos no concelho de Terras do Douro, mais precisamente na freguesia de Rio Caldo. E é aqui que se implanta aquele que é um dos santuários mais concorridos do norte de Portugal, São Bento da Porta Aberta. Uma curiosa designação, mas já lá chegamos. Importa explicar que a origem deste santuário remonta a 1640, quando, por influência dos monges de Santa Maria do Bouro, localizado a alguns quilómetros de distância, aqui é construída uma pequena, então ainda uma pequena capela de evocação a São Bento. Era o início de uma fortíssima devoção que aqui atrai ao longo dos anos milhares e milhares e milhares de pessoas. É impressionante o número de romeiros que aqui chegam e que aqui vêm fazer os seus pedidos, pagar as suas promessas, formando esta extensa fila para poder tocar na imagem do santo. Essa primitiva capela desapareceu nos finais do século XIX. Entre 1880 e 1895 foi demolida para dar origem ao atual templo. Mesmo esse acaba por ser hoje muito exíguo para o grande número de peregrinos que aqui chegam e por isso ao longo dos anos foram-se envolvendo outro tipo de estruturas, Casa dos Milagres, local para alojamento dos peregrinos e já no final do século XX foi construído um novo templo, mas o velhinho continua a suscitar atenção, como podemos observar, de grande número de romeiros. Mas porquê então esta curiosa designação de São Bento da Porta Aberta? Bom, o que a tradição nos conta é que a primitiva capela possuía um alpendre, coisa que é muito habitual nos antigos templos para onde se dirigiam romeiros e peregrinos. Um alpendre que muitas vezes servia de abrigo, mesmo para pernoitar dos viajantes, dos romeiros que mandavam o santuário. Ora, esse alpendre tinha sempre as portas abertas e daí o São Bento da Porta Aberta. Mas isso é o que diz a tradição, porque há também uma curiosa lenda que nos diz que quando a primitiva capela, a tal que aqui foi construída em 1640, foi edificada, poucos dias depois, a imagem de São Bento apareceu de uma forma estranha em cima de uma árvore, mesmo em frente à capela. Mas o que era mais curioso é que não havia marcas da porta ter sido aberta, nem sequer estroncada. Bom, as pessoas da região voltaram a colocar São Bento no seu altar, mas no dia seguinte voltou a acontecer exatamente a mesma coisa, ou seja, a imagem encontrava-se em cima de uma árvore, não havendo qualquer sinal de estroncamento da porta. As pessoas voltaram pela segunda vez a levar a imagem para dentro da igreja, só que isto continuou a repetir-se durante os dias seguintes. Entretanto, houve alguém que chamou a atenção para o facto dessa capela que tinha sido construída ser muito exígua. Pouca luz entrava na janela e havia mesmo quem dissesse, olha, se calhar o próprio santo tem alguns problemas em termos de ar, precisa de ar. E então decidiram construir uma porta mais larga e que fosse também gradeada, não estaria propriamente aberta, até porque isso permitia os animais entrarem, mas era uma porta, enfim, aberta desse ponto de vista visual e permitia uma maior circulação de ar e entrada de luz. A igreja, a capelinha de São Bento, passava a ter a sua porta aberta. E o que a lenda nos diz é que, a partir desse momento, não mais, a imagem desapareceu do altar e apareceu em cima da árvore. São Bento gostava desta perspectiva de ter a porta aberta da sua capela.
A popularidade de São Bento, no primeiro momento, radica no seu poder curativo de cravos e doenças de pele. É por isso que se mantém muito viva esta tradição da oferta de cravos na sua imagem. No entanto, nas últimas muitas décadas, São Bento acabou por se tornar advogado de muitas outras causas, muitas outras doenças e também assuntos de foro pessoal e profissional. Tal explica o grande número de ofertas que são doadas, não só ceras, não só os cravos, mas também valores, dinheiro, propriedades. E isso está na base também do fausto que, enfim, caracteriza o interior deste templo. De facto, o templo apresenta características que vale a pena salientar. Desde logo, as pinturas na sua cobertura, mas também belíssimos vitrais e, obviamente, o retábulo, o altar-mor em talha dourada. Mas, dominando o altar-mor, dever-se-ão destacar os painéis de azulejos com cenas da vida de São Bento. Cruzamos já as altas montanhas do Parque Nacional da Peneda Gerês e, depois de cruzarmos aqui a Serra de São Mamede, logo no início da descida, num vale muito encaixado, muito escondido, um espaço que, segundo a tradição, seria totalmente ermo nos inícios do século XII, aqui encontramos aquele que é outro dos grandes santuários do Entre Douro e Minho, Nossa Senhora da Abadia. Com efeito, segundo a tradição, as suas origens remontam ao período imediatamente anterior à origem da nacionalidade. Teria sido um nobre paio amado, muito próximo do conde Dom Henrique, do pai do nosso primeiro monarca, que certa noite, juntamente com um monge aqui das redondezas de seu nome, Lourenço, teriam observado uma série de luzes que saíam de um rochedo. Ou seja, temos aqui algo de muito parecido com a própria lenda de Santiago de Compostela. Curiosos foram até ao local dessas luzes e, entre uns penedos, encontraram uma imagem de Nossa Senhora. Tratar-se-ia de uma imagem que aqui teria sido escondida por cristãos há muitos séculos, a quando das invasões dos mouros, e que agora reaparecia. E reaparecia num cenário milagroso. Isso suscitou a atenção de muitos curiosos, muitos devotos, muitos romeiros e também de alguns frades que aqui se vão concentrar, dando origem a um pequeno cenóbio, um pequeno conjunto de padres e ermitas que vão fundar aqui como que um mosteiro. Ora, já no tempo de Afonso Henriques, este pequeno cenóbio, esta pequena abadia, vai ser transferida para 4 km de distância mais baixo, próximo do rio. Levam consigo a imagem de Nossa Senhora, mas naquilo que é afinal um fenómeno que conhecemos já de outras lendas de santuários da nossa região, a imagem recusa-se a ir para o novo local e por isso, misteriosamente, miraculosamente, volta a aparecer na abadia. E por muito que os monges teimassem em levá-la para as novas instalações, a verdade é que ela está sempre aqui a reaparecer. E por isso os monges do Mosteiro de Santa Maria do Boro acabam por desistir de a manter lá e deixam-na ficar aqui na abadia, que por isso vão também continuar a zelar. Claro que no seu aspecto atual, o monumento não data, como quer a tradição, do século XII. No seu aspecto atual, apresenta-se já com uma configuração claramente marcada por intervenções do século XVII e do século XVIII. Um santuário que, ao longo de todos estes séculos,
suscitou imensos peregrinos, imensos romeiros, para os quais foram também desenvolvidas uma série de estruturas, como é o caso aqui dos quartéis. Os quartéis destinavam-se a apoiar os romeiros, nomeadamente a dar-lhes guarida. Quartéis que de resto encontraremos e encontramos noutros santuários que vamos continuar a visitar nesta nossa peregrinação em direção a Santiago de Compostela. Encontramos agora a alguns quilómetros de Braga, no mosteiro de São Martinho de Tibães. É um dos mais grandiosos mosteiros do nosso país. As suas origens documentais datam do século XI e estão ligadas a alguns nobres portucalenses. De resto, nos inícios do século seguinte, do século XII, são os próprios condes Dom Henrique e Dona Teresa, os pais do nosso futuro primeiro rei de Portugal, os condes do condado portucalense, que vão ter também um papel importante no desenvolvimento deste mosteiro. Contudo, é a partir do século XVI que Tibães se vai alicerçar como um mosteiro de referência absoluta no nosso país. Isto na sequência de uma bula do Papa Pio V, que transforma este mosteiro na sede, na cabeça, na casa-mãe em Portugal da Ordem Beneditina. Os beneditinos já cá estavam pelo menos desde o século XII, mas agora, com Tibães transformado na sua sede, este mosteiro vai se desenvolver de uma forma verdadeiramente notável. Vão-se multiplicando mais dependências, mais dormitórios, novas cozinhas, cavalariças, armazéns, novos claustros. É todo um conjunto arquitetónico fabuloso que se vai somando. Ao mesmo tempo que Tibães se vai transformando também numa referência absoluta do ponto de vista cultural, intelectual do nosso país. Mas as sucessivas obras, com particular destaque para aquelas que aqui se irão notar no século XVII e no século XVIII, fazem também de Tibães um verdadeiro ateliê e escola, um local de referência de novas formas de fazer arquitetura e de novas formas artísticas. No entanto, o século seguinte, o século XIX, iria trazer graves problemas para Tibães. Com efeito, na sequência da lei que extingue as ordens religiosas masculinas no nosso país em 1834, o mosteiro entrará rapidamente num acelerado processo de ruína. O mosteiro é vendido em asta pública a privados que o vão adquirir para o transformar em dependências agrícolas, o que muito rapidamente irá, enfim, mergulhar todo este fabuloso mundo artístico e arquitetónico num local bastante degradado. Uma degradação que se vai acentuar ao longo de todo o século XX e só a partir dos anos 80, com a aquisição do imóvel pelo Estado, é que a situação irá terminar. Ao longo destes últimos anos, os serviços do Estado relacionados com o património têm vindo aqui a intervir de um modo quase prioritário, reabilitando, regenerando e transformando Tibães novamente num local de referência patrimonial no norte do país. Dante, o famoso escritor italiano da Idade Média, afirmou que havia 3 tipos de peregrinos. Os romeiros, aqueles que se deslocavam até
Roma, os palmeiros, os que viajavam até à Terra Santa e que de lá traziam uma palma como prova da sua peregrinação. Mas, segundo Dante, o verdadeiro peregrino era o que viajava até Santiago de Compostela. Mas também esse tinha uma curiosa designação, o concheiro. E porque, da mesma forma que o palmeiro tinha trazido uma palma de Jerusalém, o concheiro trazia da Galiza uma concha de vieira. Esta concha que se tornou num dos símbolos máximos da devoção e dos caminhos de Santiago de Compostela. Mas qual o significado da vieira? Há várias teorias. Há uma muito prática que diz que os peregrinos traziam uma vieira consigo para que sempre que se abeirassem de uma fonte, de uma bica d'água, colocassem a vieira sobre a água e pudessem por ela beber. Há quem veja na vieira algo de muito simbólico, porque da mesma forma que todos os caminhos vão dar a Roma, também todos os caminhos iam dar a Santiago, da mesma forma que todas as estrias da vieira conduzem para o mesmo ponto. Mas há, igualmente, uma curiosa lenda que explica a origem da Associação da Vieira a Santiago. Mas isso vou-vos contar quando estivermos junto à Catedral de Compostela. Chegamos agora ao litoral minhoto e encontramos no alto daquela que é uma das elevações mais fabulosas do nosso país, o Monte de Santa Luzia, debruçado sobre o mar, sobre o estuário e a foz do Rio Lima e, obviamente, sobre a cidade de Viana do Castelo. Aqui, no alto da elevação, implanta-se também, desde os inícios do século XX, aquele que é um dos santuários mais concorridos do norte de Portugal. Conhecido como o Santuário ou a Igreja de Santa Luzia. Em boa verdade, o templo é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. O projeto data de 1898, de Miguel Ventura Terra, mas as obras só teriam início por volta de 1904 e vão se prolongar até 1943. Há um momento crucial, 1918, que vai desenvolver todo o projeto e tem muito a ver com uma promessa de agentes de Viana do Castelo em torno da famosa peste da pneumónica. Aliás, é a partir daí também que se vão acentuar as peregrinações aqui ao Santuário de Santa Luzia. E esta designação é muito antiga e, de resto, aqui já existia anteriormente uma pequena capela dedicada a esta santa. Mas, de facto, o que aqui sobressai é, além deste templo neo-românico, uma clara inspiração nos modelos medievais. Vivíamos nesses finais do século XIX, os revivalismos, o imitar de antigos estilos. Esta igreja tem algo de neo-românico, neo-gótico e também alguma coisa de neo-bizantino. Mas dizia-vos que o que aqui se impõe é de facto a fabulosa paisagem, uma das mais belas do nosso país. Estamos num ponto muito alto, estratégico, e por isso não admira que desde épocas pré-históricas este local tenha sido utilizado. E não temos qualquer dúvida em afirmar que esta elevação foi estratégica e relevante durante a pré-história, já que a poucas dezenas de metros do Templo do Sagrado Coração, o Santuário de Santa Luzia, nós encontramos um fabuloso mundo arqueológico, uma das mais importantes estações arqueológicas do norte de Portugal, a Citânia de Santa Luzia. Estamos perante um povoado da Idade do Ferro, no primeiro milénio antes de Cristo. Um povoado que depois, nos primeiros séculos da nossa era, foi objeto de romanização na sequência da conquista e do domínio romano deste território.
Aqui encontramos as características casas circulares dos castros, das citâneas, as várias linhas de muralha que defendiam o povoado. Mas este é também um dos castros onde é mais evidente uma técnica de construção muito característica da cultura castreja. A colocação da construção num aparelho helicoidal. Aqui não encontramos os muros em fiadas horizontais sobrepostas, mas sim de uma forma de encaixe muito bem conseguido das pedras de uma forma helicoidal. É um motivo pelo qual vale a pena vir de propósito aqui ao alto do Monte de Santa Luzia. Um vestígio arqueológico que vem, afinal, de salientar essa característica dos caminhos de Santiago, é que muitas vezes grandes santuários, pequenas capelas cristãs ligadas ao caminho, vieram, afinal, cristianizar, vieram fazer com que o culto cristão se apoderasse de antigos locais pagãos de cultos ou de vivência anterior ao cristianismo. Mas isso são já outros factos, são já outras lendas, são seguramente outros caminhos da história. Estamos de regresso ao estúdio. Falta-nos ainda uma semana para atingirmos Santiago de Compostela, neste nosso raid todo terreno, desde a Serra da Estrela até Compostela. O episódio de hoje, como puderam constatar, trilhamos muitos dos grandes, dos mais conhecidos e populares santuários do norte de Portugal, particularmente do Minho. E vale a pena agora falarmos um pouco sobre esse património e sobre o turismo religioso nesta região. Para isso, convidamos o Dr. Marco Sousa, licenciado em Ciências Empresariais, Turismo pelo Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto, e é nessa qualidade que aqui se encontra o administrador delegado da entidade de turismo do Porto e do Norte de Portugal, com responsabilidades, responsável pelo pelouro do turismo religioso, e por isso faz todo sentido que aqui esteja. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou começar por lhe perguntar fazer uma pergunta redundante, até depois temos visto este episódio, mas é importante autonomizar esta questão do turismo religioso em relação ao resto do setor turístico? Sim, antes de mais, muito boa noite. Em nome da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, queria agradecer o convite. Queria também, desde já, felicitar o Porto Canal e na pessoa do João Alcleto por todos estes programas que têm passado no Porto Canal e que permita a divulgação destes tesouros que nós temos no Porto e Norte de Portugal. Tenho a certeza que muita gente, muitos dos nossos espectadores veem pela primeira vez alguns dos tesouros e algum do património, algumas das lendas que nós temos no Porto e Norte, e não só apenas da região, mas que lhes irá permitir, além de terem um conhecimento daquilo que nós temos, criar-lhes a motivação para nos visitar, porque de facto temos uma região com potencial imenso, com atrativos fantásticos e que nos permite ter uma diferenciação em relação aos outros territórios. Agradeço-lhe essas palavras. Estamos aqui a cumprir, obviamente, a nossa função, o nosso serviço público também. E então, relativamente à pergunta, sim, é importante e foi importante no passado e é muito importante para o futuro esta diferenciação do turismo religioso. Repara, o turismo religioso nunca foi considerado um produto estratégico para Portugal. Sim, pensava-se sempre nas praias. O Plano Estratégico Nacional para o Turismo, quando foi criado em 2007, não estabelecia o turismo religioso como produto estratégico nacional. E este ano houve uma revisão do Plano Estratégico Nacional e o turismo religioso, e nomeadamente e mais concretamente os circuitos religiosos, já foram considerados como produtos estratégicos para Portugal, o que irá permitir trabalhar de uma forma muito mais sustentada, muito mais coerente e com apoios muito mais significativos na área, porque, como referi, o turismo religioso tem um potencial e é um tesouro ainda por explorar. Nunca foi olhado na vertente de ser um produto turístico e daí advirem tanto receitas para as populações, que esse também é o objetivo do turismo, como ao nível da recuperação do
do próprio património e com essa chancela agora irá permitir que o turismo religioso seja encarado de outra forma. Porque o turismo religioso não são só os peregrinos, não. Pode-se pensar turismo religioso, que são os peregrinos para Fátima. Não. O turismo religioso, tal como os outros produtos, é cada vez mais transversal. As pessoas vêm com motivações próprias, mas quem vem para conhecer um santuário vem com uma motivação cultural, vem com uma motivação religiosa, vem com uma motivação gastronómica, não é? Não deixa de apreciar as nossas iguarias, vem com uma motivação até das paisagens e da natureza que nós temos. Agora, especificamente, estamos a falar de um produto turístico que gera receitas de 700 milhões de euros anuais e é preciso olhar para isto com toda a atenção, é preciso que haja um investimento maior na organização do produto, porque este era um dos grandes problemas do turismo religioso, é na falta da organização do produto e da própria oferta. Repara, Fátima é um ícone nacional, mas por todo o país não falta património religioso, lendas ao nível religioso que é preciso explorar e mostrar a quem nos visita. E nesse contexto, onde é que se encaixa os caminhos de Santiago? Os caminhos de Santiago encaixam na perfeição. Repara, será uma das grandes bandeiras do turismo religioso, serão os caminhos de Santiago. Até porque os caminhos de Santiago representam tudo aquilo que nós somos enquanto região. Quer dizer, o Porto e Norte de Portugal têm aqui uma panóplia de oferta que representam bem os caminhos de Santiago. Há muita gente que faz os caminhos de Santiago com uma motivação estritamente religiosa, outros com motivações espirituais, mas o crescimento que temos tido nos caminhos de Santiago também tem muito a ver com outras motivações, seja motivações de lazer, seja apreciar as belas paisagens que nós vimos na reportagem, seja o conhecimento e a vivência das próprias lendas, e não nos podemos esquecer que o turismo é vivenciar as experiências, é aquilo que as pessoas, quando nos visitam, querem é experienciar aquilo que é nosso, aquilo que nós temos. E afirmou agora uma coisa que nós temos repetido ao longo destes programas, mas dito por si, obviamente, é importante. Portanto, está em condições de confirmar que os caminhos de Santiago em Portugal têm vindo a registrar um grande crescimento. Um significativo incremento. Já não é deste ano, já tem 3 ou 4 anos e aqui há que também felicitar as várias associações que têm trabalhado os caminhos de Santiago, os vários voluntários que têm um trabalho excepcional de limpeza dos próprios caminhos, da sinalização, as próprias autarquias que se têm unido no sentido de trabalharem, de definirem itinerários, também novamente na questão da sinalização, na questão da criação de albergues. Nos últimos 3 ou 4 anos nasceram muitos albergues e muitos locais de apoio ao próprio peregrino. Portanto, tem havido aqui um trabalho em rede bastante importante e significativo e os resultados estão à vista. Quer dizer, o caminho português já representa quase 15% do universo dos caminhos de Santiago. Evidente que o caminho francês leva uma vantagem muito grande, representa cerca de 70%, mas tem vindo a diminuir e mesmo dados e estratégias da própria oficina do peregrino e da Diocese de Santiago de Compostela, neste momento o caminho português de Santiago é aquele que tem maior potencial de crescimento e os números estão claramente à vista. E não poderemos correr o risco de nos acontecer o mesmo que aconteceu ao caminho francês. O caminho francês, para quem não sabe, é o caminho que percorre todo o norte de Espanha, portanto chama-se caminho francês porque era o que trazia os peregrinos do resto da Europa. E de facto continua a ser mais concorrido, mas há ali uma certa saturação, uma componente de exploração comercial muito forte que faz com que muitos peregrinos hoje em dia tenham de facto a afastar-se e a vir para o caminho português. Mas não corremos esse risco? Quer dizer, de certa maneira corremos, eu espero que não, e hoje as próprias autarquias, as próprias associações e até as pessoas que vivem um bocadinho daquilo que são os caminhos de Santiago têm o exemplo francês bem presente para que não haja esse perigo. Agora, evidentemente e infelizmente há sempre pessoas e que se podem aproveitar deste lado comercial, mas eu penso que não, até a nível pedagógico tem sido feito algum trabalho e o que importa é que os peregrinos sejam bem recebidos, tenham todo o tipo de apoio, que os caminhos sejam bem sinalizados e isso penso que sim. E o facto de haver, no fundo, o caminho português acaba por ter algumas variantes, isso pode ser útil até sim, para dispersar. Sim, quer dizer,
como que se costuma dizer, que a peregrinação começa à porta da nossa casa, e os caminhos de Santiago são um bom exemplo disso mesmo. Mas neste momento, em termos de caminhos bem estruturados e bem organizados, aqui no Norte estamos a falar do caminho central, que é aquele que é mais percorrido, o caminho da costa, que também já tem um trabalho de alguns anos esta parte, que está muito bem estruturado, e recentemente o caminho do interior, que vai desde Viseu, Lamego, Vila Pouca, Chaves, em que também está bem estruturado, bem finalizado, com redes de apoio ao peregrino, com albergues já abertos. Portanto, acho que temos trabalhado bem no sentido de estruturar bem esta oferta, e é como farto-me de referir, os números estão à vista. Se as pessoas vêm, se as pessoas o fazem, é porque o potencial é imenso. Além dos caminhos de Santiago, que outros produtos destacaria aqui no Porto e no Norte de Portugal? Outros produtos ao nível do turismo religioso? Eu também queria aqui referir que tem sido uma base de apoio muito importante para o turismo religioso, e especificamente para os caminhos de Santiago, que tem sido a nossa loja de turismo em Santiago de Compostela, que está a 300 metros da Catedral, e que foi uma aposta da Direção da Entidade Regional de Turismo. Logo nos primeiros meses abrimos uma loja de turismo em Santiago, que tem dado um apoio a todos os peregrinos, e mesmo os peregrinos fazem o caminho francês e a Via da Prata, e estão sempre curiosos e vão sempre à nossa loja recolher informação sobre aquilo que é o caminho português de Santiago. Portanto, foi e é uma plataforma muito importante naquilo que é a divulgação, não apenas dos caminhos de Santiago, e aqui já englobamos todos os produtos turísticos, e mais especificamente o turismo religioso. Eu vou interrompê-lo e depois voltamos à outra pergunta que eu estava a fazer, mas já que estamos a falar novamente dos caminhos de Santiago, nós temos agora aqui há alguns anos, até o próximo ano, Santo Jacobeu, mas há aí muito boa gente que diz que no próximo ano, Santo Jacobeu, provavelmente vamos assistir a uma grande explosão do número de utilizadores do caminho português. Estão preparados para isso? Não tenho dúvidas. Sim, eu penso que toda a região está preparada, até porque o crescimento tem sido sustentado. Portanto, não tenho a mínima dúvida que vamos crescer, e que no próximo ano santo vamos, em relação aos números de 2012, vamos ter um incremento brutal, até porque há aqui alguns projetos na Forja que têm a ver até com a própria candidatura que está a ser trabalhada, não queria dizer que está a ser trabalhada, mas que há uma ideia em projeto também de candidatar o caminho português de Santiago a património cultural e material da humanidade. Portanto, vamos trabalhar. Além do caminho francês, também já partes do caminho espanhol também tiveram essa classificação. Seria ótimo, de facto, e acho que há de facto motivos que justificam alguns dos nossos troços serem classificados. Isso é uma boa notícia. Mas que outros produtos aqui no Porto e na região norte, do ponto de vista do turismo cultural, do turismo religioso, gostaria de salientar? Nós temos uma panóplia, eu vou pecar por defeito, mas nós numa primeira fase, em termos de estratégia da própria entidade regional e de um produto novo a ser trabalhado, e repare que fomos a única entidade regional que criamos uma estrutura profissional a trabalhar só o segmento do turismo religioso. Numa primeira fase, a nossa estratégia passou por dar alguma notoriedade e um posicionamento a este produto. E penso que conseguimos, temos um bom número de exemplos de, por exemplo, falar na questão imaterial e numa das grandes riquezas que também nós temos, que nas festas, feiras e romarias e nos eventos de cariz religioso. Repare, temos a Semana Santa em Braga, que foi declarada de interesse para o turismo já há 2 anos. Este ano tivemos a Romaria da Senhora da Agonia, também com a mesma chancela, o que permite dar aqui uma notoriedade muito grande em termos até da própria comunicação e da importância que esses eventos têm, não apenas para a parte turística, mas também para o desenvolvimento social e económico das próprias regiões onde estas festas estão inseridas. Depois temos um vastíssimo património religioso que importa mostrar, e a nossa preocupação também foi essa, foi organizar esta oferta, e hoje estamos em condições de dar resposta a tudo quanto seja turismo religioso, a tudo quanto seja projetos ligados à vertente do turismo religioso. Há aqui alguns dos santuários que nós tivemos a oportunidade de apresentar neste nosso documentário, hoje em dia com números verdadeiramente impressionantes. Eu confesso que São Bento da Porta Aberta, eu obviamente sabia que era muito concorrido, mas
estando lá naquele dia, também era um domingo, mas mesmo assim, é de facto verdadeiramente notável o número de pessoas que atrai. Não sei se me quer falar um bocadinho sobre São Bento da Porta Aberta. São Bento da Porta Aberta é o santuário mais visitado do norte de Portugal e é o segundo santuário mais visitado em Portugal. Depois de Fátima, claro que está no topo, com 6 milhões de visitantes, mas São Bento da Porta Aberta já tem, segundo dados da própria confraria, 4 milhões de visitantes ano, o que é um número assombroso. Estamos a falar também de um Bom Jesus em Braga com 1,5 milhão de visitantes por ano, estamos a falar em Santa Luzia com quase 1 milhão de visitantes por ano, portanto são santuários bastante concorridos. São Bento da Porta Aberta realmente é um... É ao longo todo o ano ou é particularmente... É ao longo todo o ano, mas julho e agosto dispara por causa da questão dos imigrantes, mas é claramente o santuário mais visitado. Também é aquele com caráter mais religioso, ou seja, as pessoas que se deslocam a São Bento da Porta Aberta vão no sentido de cumprir promessas, pagar promessas, fazer promessas. Aliás, na peça vimos as filas para tocar na imagem do exatamente, santo. Enquanto que o Bom Jesus em Braga e Santa Luzia também tem uma motivação muito cultural e não apenas religiosa. São Bento da Porta Aberta tem essa parte importante, essa motivação religiosa, exatamente, e depois aquela envolvente toda fantástica que é o Jerez. Aliás, um dos grandes tesouros também do nosso património religioso também tem a ver com a envolvente natural à volta dos próprios santuários, não é? Vimos Santa Luzia com aquela imagem sobre a Viana fantástica, temos São Bento da Porta Aberta com o Jerez, e são tesouros por explorar que muita gente desconhece. A Senhora da Graça também, em Mondinho de Basto, quer dizer, são ícones e são exemplos do património que está ao alcance de poucos. Poucos países têm este património tão valiosíssimo como nós temos. E depois, como o Dr. Marco dizia, há depois todo um outro conjunto de patrimónios que se podem associar ao religioso, a questão gastronómica e o próprio património edificado. Exatamente, e património material. Também estamos aqui a falar das festas, feiras e romarias no norte de Portugal, que de maio a outubro temos festas em todas as freguesias, em todos os concelhos, com devoção a todos os santos. Quer dizer, há aqui um potencial enorme para explorar e que representam bem aquilo que nós somos como povo, as nossas lendas, as nossas tradições, aquilo que nós adoramos em termos da religião. É muito rica no Porto e Norte de Portugal. Claro. Especificamente na cidade do Porto, há algum trabalho em especial do ponto de vista do turismo religioso? Sim, gostava de salientar. O Porto é outro exemplo daquilo que é a riqueza do Norte. Primeiro é a nossa grande porta de entrada de turistas na região. E depois tem exemplares, a Torre dos Clérigos, né? Este ano estamos a comemorar os 250 anos da Torre dos Clérigos, a Igreja de São Francisco Xavier, quer dizer, temos exemplos da monumentalidade daquilo que é a região norte que nós temos procurado trabalhar e tentar motivar as pessoas a que venham conhecer este património. O facto de agora, em termos do Plano Nacional de Turismo, o turismo religioso passar a ter, enfim, ser visível, ser um eixo prioritário, traz, presumo, responsabilidades acrescidas ao Dr. Marco Sousa, desse setor do turismo religioso na entidade de turismo do Porto e Norte de Portugal. Quais são, assim, poderemos saber quais são as prioridades ou os principais eixos da atuação que tem programado para os próximos tempos? Nós vamos continuar a seguir a estratégia que temos vindo a seguir, até porque consideramos nós e também aos olhos de muita gente tem sido uma estratégia de sucesso e como eu disse, foi uma aposta, penso eu, ganha da entidade regional e do Presidente, do Dr. Melchior Moreira, que deu uma atenção especial a este produto. Portanto, a estratégia irá continuar no mesmo sentido, reforçado, penso eu e espero eu, com algumas verbas, alguma atenção também da tutela que começamos a reclamar. Falar em verbas, o próximo quadro comunitário de apoio é ou não simpático em termos de Será, apesar de alguns eixos ainda não estarem definidos, mas penso que sim. Aliás, mesmo o CREN que termina agora em 2013, poderá dizer
que teremos algumas surpresas bem agradáveis. Estamos a trabalhar, os envelopes financeiros, os deadlines estão a terminar, mas penso que iremos conseguir apresentar ainda alguns projetos bem interessantes, não apenas no turismo religioso, mas no turismo em toda a região. Sim, senhor, são de facto boas notícias. Esperemos também pela valorização do património, isto é, quando falamos no turismo religioso, enquanto, presumo, materiais de divulgação, sinalética, programas de apoio aos turistas, a questão do património, bem sei que essa não é, digamos, a sua área, mas provavelmente é algo que também o preocupa, porque se é verdade que alguns dos santuários estão em belíssimas condições, também vamos passando muitas vezes por alguns monumentos que estão... É verdade. E mesmo alguns projetos que nós tivemos, e aqui falo concretamente num projeto que fizemos em parceria com a Turel e com a Diocese de Lamego, que teve a ver com a inventariação do património móvel e imóvel, encontramos algumas surpresas desagradáveis, com alguns monumentos importantes em estado de degradação, outros fechados, porque a Igreja também já começa a ter alguns problemas em algumas paróquias em manter as igrejas abertas. Vimos isso no documentário, não é? Exatamente. Mas penso, e aqui também uma palavra de apreço e de agradecimento das principais dioceses aqui no Porto e Norte de Portugal, que nós temos tido um relacionamento muito bom. Temos projetos com a Diocese do Porto, com a Diocese de Braga, com a Diocese de Lamego, vamos ter com a Diocese de Bragança e Miranda, com a Diocese de Viana do Castelo. Portanto, há aqui uma abertura também da Igreja Católica em relação ao turismo, e as preocupações também deles também são as nossas em termos daquilo que é a preservação do património. E já agora deixe-me também aqui falar numa questão que é muito importante, que é a nossa grande bandeira em termos de projeto, que é o projeto das lojas interativas de turismo, que é uma rede de lojas espalhada por todos os municípios da região, que vão funcionar em rede, que vão trabalhar em rede. Isto vai ser muito importante para o turismo religioso, porque repare, nas soluções interativas que nós temos preparadas, o peregrino pode ir a uma loja de turismo e descarregar o itinerário, e saber descarregar o itinerário no seu telemóvel, pode obter informações sobre o albergue mais próximo, pode marcar uma refeição no restaurante mais próximo, pode recolher todo tipo de informação que hoje em dia ainda não está acessível nos postos de turismo. Portanto, esta rede de lojas irá funcionar em rede, e um peregrino que esteja em Chaves pode obter informações diretamente daquilo que se passa no Porto, dos trilhos que tem que correr no Porto, descarregar tudo para o seu telemóvel, para o seu Android, para o seu iPhone. E mesmo em termos daquilo que são os principais eventos turísticos religiosos, vai estar informação 24 horas sobre 24 na nossa rede de lojas de turismo. Tudo assente numa interatividade, assente e baseado nas novas tecnologias, e este vai ser um projeto muito importante para o Porto e Norte, para o turismo, e que o turismo religioso vai beneficiar e muito com este nosso novo projeto. Não deixei de notar que o Dr. Marcos Sousa há bocadinho fez questão de sublinhar o património religioso católico, porque de facto o património religioso e a entidade não se tem limitado apenas a valorizar o património religioso católico, há outras áreas, não é? Ainda bem que fala nisso, os programas também não dão para falar em tudo, e eu não me ia esquecer, tinha aqui bem anotado, e são projetos que nós estamos bastante empenhados, tem a ver também com o projeto que nós temos de levantamento de todo o património e toda a herança judaica no Porto e Norte de Portugal. Estamos a fazer esse levantamento, essa catalogação, para depois criarmos uma rede e um itinerário sobre o património judaico e sobre a herança judaica no Porto e Norte de Portugal. E em simultâneo também estamos a trabalhar com a comunidade israelita do Porto. Assinámos recentemente um protocolo com a comunidade israelita através da sua sinagoga, que é a maior da Península Ibérica, e que os resultados também são visíveis, porque a sinagoga tem tido um aumento brutal de visitantes que estão interessados em conhecer a herança judaica e todo o património que está ali associado, tanto da própria comunidade como na própria sinagoga. Alguns roteiros turísticos no Porto já incluem a sinagoga, e aqui também, mais uma vez, o meu apreço e as minhas felicitações à comunidade israelita que de facto, e bem, soube abrir-se também para aquilo que é o turismo, porque além de promoverem e de mostrarem a sua cultura ao mundo, também são valorizados com o crescente número de visitantes. E há, de facto, parece-me haver também um grande potencial mesmo de turistas estrangeiros. Aliás, no site do Porto Canal
como provavelmente muitos telespectadores saberão, estão disponíveis os vários episódios do Caminho da História, e aquele que é o episódio do Caminho da História que tem mais visualizações foi um episódio que nós dedicamos exatamente à Sinagoga do Porto, que diz bem do impacto que se poderá ter a nível nacional e internacional. Para lá da página do canal, aproveito para chamar a atenção para a nossa página no Facebook e recordar a todos os espectadores que poderão, através desta página, ir comentando, dando sugestões, colocando também questões que nós depois poderemos ou responder pessoalmente ou até remeter essas questões para os nossos convidados. Não deixe, por isso, de visitar a nossa página no Facebook. Bom, e o tempo foi-se passando, foi escoando. Quero agradecer ao Dr. Marcos Sousa a disponibilidade para estar aqui connosco, falar-nos sobre o turismo religioso, à boleia deste episódio, o terceiro de 4 episódios dos Caminhos da História, ao longo dos quais vamos acompanhando o raid todo o terreno em direção a Compostela. Na próxima semana vamos mesmo chegar a Santiago. Até lá, boa semana, boa história. Muito obrigado.